Ela não para aberto. Amém? Êxodo 14, verso 10. Quem encontrou, diga amém. Então misericórdia, estão procurando ainda. Não saiu no telão ainda, mas a mensagem, ela diz assim, Êxodo então 14, verso 10. Diz assim a palavra de Deus. A minha está na versão NVI e eu peguei ela de propósito. Essa Bíblia eu leio anual, então por isso que eu trouxe ela. Diz assim, verso 10: Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Olha o nome, que sigam avante. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai santo, Pai querido, aqui está, Senhor, a tua palavra, que há de ser ministrada sobre as nossas vidas. Tu és o Deus que fala desde o primeiro boa noite, e fala através da palavra, fala através de louvores, fala através, Senhor, dos mínimos detalhes do culto. O Senhor fala não só no culto, mas o Senhor fala na rua, o Senhor fala nos sonhos, o Senhor fala conosco em todos os momentos, porque o teu Espírito Santo caminha conosco, está conosco, Pai. E aqui, Senhor, não será diferente. A tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, vai falar conosco, trazendo a resposta e a direção que nós precisamos. Assim, Senhor, é o que nós pedimos nessa noite, e já te agradecemos por tudo, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, e assim, Pai, o Senhor continuará fazendo. E assim, ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos e dizemos: continue falando conosco, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Eu fiquei assim, o que eu vou pregar no domingo? Não, o pastor mandou de manhã, você prega? Eu prego, né? E fiquei ali pensando, falei, agora, né? A Bíblia, ela é vasta, né? Ela pode falar de muitos assuntos. Só que aí o Espírito Santo de Deus me fez lembrar dessa passagem novamente, que durante a semana ele já havia ministrado comigo. E aí quando eu chego aqui, dobro o meu joelho, né? Aí eu já chego ouvindo rompendo em fé. Falei, eu sou da geração velha, aleluia, né? Esse louvor de 2000 bolinha. E eu cantava muito na igreja esse louvor, né? Cantava lá no Rio Comprido também, fazia isso. E tudo foi confirmando o que Deus quer falar nessa noite, porque essa passagem, irmãos, ela vai falar de um momento de transição para o povo de Israel. Assim como nós, nas nossas vidas, vamos passar por processos de transição para coisas novas, para etapas novas, para aquilo que Deus quer que nós avancemos para conquistar. Só que tem detalhes, irmãos, detalhes que o texto ele vai nos direcionando e nos mostrando. Como por exemplo, esse povo parou diante do Mar Vermelho. Só que o mais engraçado é que eles pararam diante do Mar Vermelho e o exército de Faraó começou a vir atrás. Só que a gente começa a meditar, começa a pensar, e às vezes, não sei se você já pensou, como eu sempre pensei e vou falar agora. Eles viram 10 pragas, Deus arrebentou com o Egito, não sobrou mais nada, e eles mesmo diante do mar e vendo aquele exército, eles tiveram medo, eles não confiaram no Senhor, eles não tiveram confiança em Deus. Irmãos, eu não estou aqui para julgar o seu medo,
Mas eu estou aqui na condição, nesta noite, de pregador da palavra de Deus, para dizer e trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, que você serve a um Deus de promessas, que você serve a um Deus de milagres, que você serve a um Deus que faz obras completas. Então, mesmo Deus que tirou aquele povo do Egito, era o Deus que livraria do Mar Vermelho. Isso é uma questão de lógica. Para que um Deus todo poderoso, né, ia perder o tempo dele, 10 pragas no Egito, né, para depois chegar no mar e falar: ih, não vai dar, essa não dá, né? Não vou conseguir abrir o mar, nem fazer vocês passar pelo mar. Não, Ele é um Deus que tem todo o poder, Ele pode fazer todas as coisas. Só que esse povo, irmãos, foi paralisado pelo medo. E o medo é algo que paralisa o ser humano em todos os momentos de transições. Todo momento que você vai viver algo novo, vai dar medo. É óbvio, você não conhece o que está para vir, né? Se você conhecesse, você fala assim: eu consigo de boa. Mas quando é algo que você não domina, você fala: ih, agora é Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quando foge da sua mão, aí entra Deus no cenário. E quando entra Deus, é a melhor coisa que tem. Porque aí não é a minha mão que vai fazer, não é a sua mão que vai fazer, mas é a mão do Todo-Poderoso que vai fazer. E quando é as mãos de Deus fazendo, irmãos, operando Ele, quem impedirá? Ninguém impede. Então, irmãos, esse mesmo povo que viu ali o faraó e o exército vindo, eles começaram a clamar a Deus. Irmãos, não estou pregando contra a oração, pelo amor de Deus. Mas a oração, ela tem que ser um estilo de vida do cristão. Ela não tem que ser o SOS, só na hora do aperto. Ui, apertou o calo, agora eu vou orar. Não, nós temos que ter comunhão com Deus todos os dias. E o mais gostoso é que tem comunhão com Deus todos os dias. A palavra de Deus fala assim: não há nada que Deus não vá fazer que Ele não revele aos seus profetas. E eu creio que nessa noite aqui é uma igreja de profetas, aqui é uma igreja de sacerdotes, é uma igreja de adoradores a Deus. Então não há nada que Deus não vai esconder de você. Ele vai falar para você, Ele vai se revelar para você. Então você tendo uma vida de oração, você vai, né, estar abastecido para enfrentar os problemas. Quando vir, você vai falar: Deus me alertou, Deus me avisou, o caminho é esse. E você vai ficar despreocupado. Aleluia. Despreocupado. Agora, quando você pega calça curta, como diz o povo, né, aí vai fazer que nem o povo de Israel: vamos clamar a Deus agora. Só que o momento ali não era momento de clamar, era momento de confiar e avançar, era momento de prosseguir. Só que o povo de Israel, o que fez? Falou assim: você tirou a gente do Egito para morrer no deserto. Foi isso que eles falaram, o resumo, né? Eles falaram muita coisa. Eles reclamaram e falaram: nós vamos morrer nesse deserto. E eu comecei em casa a pensar, eu falei: quantas pessoas estão em vários processos de transições? E igreja assim, cada um está numa estação aqui, irmão. Tem uns aqui que está com muito dinheiro no bolso, outros estão: só Jesus me ajuda, misericórdia. Outros estão: está tranquilo, está razoável. Outros a saúde, está 10, ele corre 10 km. O outro, se ele correr 3, ele né, quase morre. Então cada um aqui está numa estação. E é da mesma forma as nossas vidas. Tem pessoas que ainda estão lá no Egito, nem saiu ainda, está lá ainda. Tem outros que estão chegando ainda no Mar Vermelho. Tem outros que já passaram o Mar Vermelho. Ou seja, irmãos, o que eu quero dizer? A jornada do povo de Israel também é como um simbolismo da jornada que nós cristãos estamos fazendo nessa terra. Nós estamos no deserto da vida. Quando cantaram: meu Deus é Deus de milagre, caminho no deserto, foi: oh, glória a Deus. O pregador ama quando o louvor ajuda, aleluia, né? Aí a gente apega o embalo, né? Então quando falou que Deus de milagre, caminho no deserto, esse é o Deus que o povo achou que veio para morrer no deserto, mas eles não tinham noção do Deus que iria cuidar deles no deserto, do amor de Deus com eles no deserto. Eles não tinham noção disso. Eles falaram: nós vamos morrer no deserto. Não, porque a própria palavra de Deus, versículos acima, vai dizer que Deus seguiu o povo, uma coluna uma nuvem durante o dia e com uma coluna de fogo durante a noite.
E a Bíblia diz que essas colunas, que esses elementos jamais se apartavam do povo de Israel. Ou seja, a presença de Deus jamais se aparta de você. Você está com a presença de Deus, você está na direção do Espírito Santo de Deus, e pode ter certeza que Ele vai ser o seu esconderijo, e Ele vai guardar a sua vida, porque aquele que está com o Senhor é a nuvem, irmãos. A nuvem, ela faz o que quando você está debaixo da nuvem? Alguém sabe dizer o que a nuvem faz? O Edinho já foi esperto, ele falou: sombra, faz a sombra. E Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você vai descansar na sombra de Deus na sua vida. Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar dessa transição que você vai passar, porque o mar, irmãos, é só um detalhe diante do que você vai viver e do que Deus tem para a sua vida. É só um detalhe. Então esse povo que reclamou era o povo que, um versículo assim, falou: a gente saiu preparado. A gente acha, Deus que cuida da gente, a gente acha. Só que aí Moisés, com toda aquela calma, só Moisés para ser calmo. Moisés não era espanhol não, aleluia. Se Moisés fosse europeu não dava certo. Moisés, com toda aquela calma, ele vira e fala: povo de Deus, não fique com medo, apenas fique firme. Ou seja, apenas fique na posição que o Senhor te chamou. Apenas faça aquilo que o Senhor te mandou. Eu acho tão gostoso essa igreja. Aqui dá para explicar, tem hora que eu sou meio fora da casinha, gente. É ado, cada um no seu. Os irmãos sabem. Fique no quadradinho que Deus colocou para você. Fique firme na posição que o Senhor te chamou, te escolheu, e não tenha medo do que pode acontecer. Economia, pode perder emprego, pode acontecer N coisas. Você tem que dizer: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus, confiamos no Senhor dos exércitos. Temos que confiar no Senhor, irmãos. A vida de crente é confiança em Deus. Não sei se vocês repararam, mas pelo menos até hoje eu percebi isso comigo, E tem dia que é uma gangorra, está lá em cima, está lá embaixo. A vida é assim. Mas nós temos que confiar em Deus e ver, como Moisés disse: vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Então não é amanhã, não, é hoje. Foi o que ela falou no louvor: hoje é a sua noite. Falei: realmente, só não lembrei o que ela falou, fugiu da memória. Mas ela falou que era hoje, um dia de você romper, a noite de você romper. E é hoje que o Senhor está dizendo: olha, eu vou entrar com o livramento, eu vou entrar com a providência, eu vou entrar com o escape. Porque Moisés finalizou dizendo: o Senhor vai lutar por vocês. Ai, que coisa maravilhosa, Quando Deus fala que Ele que vai lutar por a gente. É que a gente quer lutar por tudo, A gente quer, ainda mais, quem é mais esquentadinho, a gente fala: eu bato no peito e vou, resolvo, Mas Deus, Ele fala: não, deixa que eu vou lutar por você, deixa que eu vou fazer por você. Isso até em serviço, irmão, até no trabalho, você não tem que se preocupar não. Jesus amado, eu entrei na primeira semana e falou: aquele é cobra, aquele não sei o que. Eu olhei assim e falei: Jesus amado, foi Deus bendito. Mas o que eu posso pensar é só falar assim: o problema é deles, porque comigo está o braço forte do Senhor. Como é que está? Irmãos, uma coisa que nós temos que guardar na mente da gente: quem é filho de Deus tem que ficar despreocupado. Despreocupado. Estão tentando armar contra você no serviço. Deixa armado. Não tentaram isso com o Mardoqueu lá? Amã, coitado, caiu do cavalo, a foice, qual é a forca que ele preparou para Mardoqueu, ele mesmo foi, qual é o nome desse negócio mesmo que foi na forca? Enforcado, obrigado, esqueci a palavra. Ele mesmo foi enforcado. Ou seja, irmãos, não adianta tentarem contra o povo de Deus
nós temos um Deus que nos protege, nós temos um Deus que nos guarda. Então deixa tramar, se quiser tramar, tranca, faz que nem eu. Você fala, porque Ele vive eu posso crer no amanhã. Minha vida está na mão do Mestre, está na mão de Deus, porque ninguém me comanda nada, irmãos. Daqui 1 minuto eu posso estar pregando aqui e cair duro aqui, é uma probabilidade. Como a gente pode terminar o culto e na segunda-feira, o fulano morreu, pode acontecer. A vida é um sopro, porque quem determina a vida e a morte é o Senhor. A gente não comanda nada, a gente não está no comando. Então Moisés disse, o Senhor vai lutar por vocês. E veio algo que eu até marquei aqui quando eu li, ó gente, isso é o que eu meditei, ó. Eu mostro, tem importância. A pergunta que eu fiz até para mim mesmo: e se Deus só pedir calma para você? Que coisa? Se Deus só pedir calma, parece difícil, né? Que a gente fica tudo, eu quero resolver, eu quero. E se Deus fala assim, só calma, relaxa, fique tranquilo, tira uma igual férias do Acapulco, do Chaves, aleluia, né? Só para descontrair. E se Deus só te pedir isso para a sua vitória? Tenha calma. É igual na mão, irmãos. Se Deus pedir para você, dá 100 mil da sua conta, se você tiver 100 mil, aleluia, glória a Deus. Estou declarando que vai ter 100 mil em nome de Jesus, recebe. E se você tiver 100 mil e Deus fala assim para a tua vitória nessa noite, estou dando exemplo, não estou barganhando, não sou outras denominações. Se Deus virasse para você e falasse, Deus, não é homem, dá todo esses 100 mil aí que as vitórias é sua, você não iria? Correndo, pá, toma 100 mil. Você iria correndo, você faria. E agora que Deus só está falando, tenha calma. Tão prático, né? De graça, gratuito. Não cobra nada. Só isso, irmão. Tenha calma. E aí Deus disse para Moisés, Moisés, não clama a mim não. Não é hora de você clamar. É hora de você dizer para o povo, avante sem parar. Não podemos parar. Não podemos retroceder. Não podemos abandonar a fé, não podemos desistir daquilo que o Senhor prometeu para nós, daquilo que o Senhor falou conosco. Nós temos que ter a confiança, irmãos, e ter a certeza que nós servimos a um Deus que está dizendo, ei, apenas ergue a sua mão, você não tem cajado, né? Ele tinha cajado, mas nessa noite erga a sua mão, que o problema vai ser resolvido pelo poder e autoridade que o Senhor derramou sobre a sua vida. O Senhor derramou sobre nós poder e autoridade, irmãos. Tem gente que fica, ô pastor, eu falava isso até no Rio Comprido, vou falar até morrer. Irmãos, pastor é orientativo, porque o poder do Espírito Santo está sobre todo aquele que crê, sobre todo aquele que clamar no nome santo de Jesus. Sua oração tem poder, seu clamor tem poder. Creia, estenda a mão, declare. Minha mãe me ensinou muito isso. Minha mãe, hein? E passou poucas e boas. Mas ela falava assim, ó, e ela não é obreira credenciada, não é pastor, nem nada. Mas ela vira e fala assim, olha, na minha casa o capeta não tem vez não. Ela fala comigo aqui, não tem legalidade. Eu oro e Deus vai entrar com ação. Deus vai entrar com providência. Deus vai entrar com escape. Irmãos, ó, e não é obreiro não, é membro. Só para querer dizer assim, ó, todo mundo é um líder, irmãos. Aqui na terra você é um líder, eu sou um líder, todos nós somos líderes. Todos nós carregamos a glória de Deus conosco. E sempre haverá aí um The Walking Dead, que nem o pastor pregou quarta-feira, um morto-vivo. Sempre haverá um morto-vivo para você resplandecer essa luz, trazer vida. Seja no seu trabalho, seja numa escola, não importa onde você estiver, você é um missionário, você é um pregador da palavra. E não precisa pregar a Bíblia do jeito que eu prego, não. Sua vida já é a pregação. Aí você analisa se é ou não é, né? Aí dá dó, né? Aí foi o que ela falou, né? Pede para o Espírito Santo analisar seu coração. Eu falei, misericórdia, Juliano, não pede isso não, Jesus. Eu pensei mesmo, não tem vergonha não. Porque quando a gente olha para nós mesmos, a gente vê que é fraco,
falho, pecador, errante, mas tudo isso é bom, porque aí a gente vê que a gente precisa da graça de Deus, a gente precisa de Jesus. Sozinho a gente não vai vencer, somente pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo e pela graça de Deus. Nós somos dependentes do Senhor. Então Deus falou para Moisés: Moisés, estenda a mão, e o povo vai passar em terra seca. E é o que o Senhor está dizendo nessa noite: não pare diante do mar, não pare diante da transição para o que Deus quer fazer com a tua vida. Por que eu estou falando de transição? Porque agora eu lembrei, eu não expliquei. Para o povo judeu, e o Velho Testamento foi escrito por judeu, então não tem como. Para o povo judeu, o ato de cruzar rio, mar, passar para o outro lado, é sinal de uma transição para algo novo, para um novo tempo. Então é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite. Não pare diante daquilo que você acha que não vai resolver. Não vai resolver. Você vai atravessar para viver um novo tempo de maravilhas de Deus na sua vida. Um novo tempo que Deus tem preparado para você, para a sua casa, para a sua família. E a bênção de Deus, irmãos, entenda isso. Essa bênção de Deus, esse novo de Deus na sua vida, não vai ser só para você, vai ser para muitas vidas, porque tudo que Deus faz, o nome dele é glorificado, é exaltado. Então o que Deus fizer na sua vida, irmão, não é porque você é o filhinho querido, não é isso não, mas é que para através da sua vida se manifeste a glória de Deus. E foi o que Deus fez. O povo de Israel atravessou o mar, passou em terra seca, os egípcios foram engolidos por aquelas águas, não sobrou um para contar a história, deve até sobrar só o faraó lá para lembrar do dia, não sobrou ninguém. E do outro lado Miriam pega o pandeiro, as mulheres lá pegam o pandeiro e começa uma festa, eles começam a louvar e a engrandecer ao nome do Senhor, e é o que vai acontecer, irmãos. O Senhor vai fazer você passar por esse mar da sua vida, por essa transição. E tenha certeza de uma coisa na sua vida: foi o que foi cantado, vou usar o louvor. Se o mar não abrir, você vai passar por cima das águas, porque debaixo da palavra de Jesus, Pedro andou sobre as águas. Quem dirá nós? Também podemos atravessar os problemas, as circunstâncias, porque sobre nós há uma palavra de Deus sobre a nossa vida. Amém? Essa é a mensagem que eu quero transmitir ao seu coração nessa noite. E se Deus só te pedir, tenha calma. É difícil, né? Você reflete e tenha calma. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma breve oração com vocês.